Eu acho que muitas das vezes os produtores eles querem o futuro, mas não cuidam do presente para ter um futuro. Então eu acho que a primeira pergunta seria assim, produtor, você vai cuidar da sua bezerra? O que vocês têm para falar sobre isso? É aquilo, né? A maioria das propriedades que a gente chega hoje, qual que é o foco? Seja do produtor, seja dos funcionários, seja de quem estiver ali colaborando. É o animal que está dando leite hoje. O leite é o produto, o leite é o que dá renda. Então, o foco, a maioria das situações, é na vaca que está dando leite, né? E o pré-parto? E a criação de bezerras? Eles esquecem que o pré-parto é a vaca de amanhã, que a criação de bezerras é a vaca do ano que vem, daqui 2 anos. Então, a gente tem que lembrar que todo o contexto ele vai definir o nosso futuro, seja amanhã, seja daqui 2 anos, e a gente tem que trabalhar bem em todos os setores, né? Para deixar claro que essa bezerra, ela é como assim, uma alusão bem simplória para a gente ilustrar isso, é que ela é como se fosse uma poupança. Então o produtor ele vai colocar aquele dinheiro e ele vai esquecer daquele dinheiro. Pelo contrário, ele vai investir a cada mês um pouco mais, porque vai chegar lá na frente e isso vai se pagar. É aquela poupança que você faz para o seu filho para entrar na faculdade, para comprar algo específico que você tem desejo. Então, isso é um investimento que ele está fazendo no futuro que ele espera para a propriedade. Então, se ele tiver isso em conta, ele tem que entender se ele é capaz de manter esse investimento quieto, paradinho, até a hora que esse investimento dá retorno para ele. Se ele não tiver condição, ele tem que se estruturar para chegar a uma hora que ele vai ter condição de fazer esse investimento do jeito que tem que ser feito. Cuidar do futuro da fazenda. E para investir, a gente tem que se instruir, né? Com certeza. Quem não se instrui pode investir de maneiras equivocadas e não colher o fruto. Então, para isso que a gente está aqui hoje, falar um pouquinho. Eu tenho uma coisa que eu falava muito na época que eu estava a campo e eu acho que ainda é verdade. O Ronaldo gosta muito dessa frase. Que eu vou aproveitar, na verdade, eu vou completar a minha frase com a sua fala, ô Luiz Fernando, que a bezerra é a poupança. E eu sempre falei que o bezerro macho é o consórcio. Por que consórcio? Vamos lá, por que a poupança? A poupança porque você está guardando dinheiro hoje, seja no próprio animal ou na alimentação e tudo que você está fazendo para esse animal chegar à vida adulta dele. Então você está aportando dinheiro para um dia você ganhar dinheiro com esse animal. O bezerro macho, salva poucas exceções aí, ou do jeito que você faz a conta, mas normalmente o bezerro macho leiteiro ele tende a dar prejuízo em situações normais. A não ser loucura de arroba, aquelas coisas que fogem da curva. Mas normalmente ele é um animal que não paga nem o leite que ele toma, na maioria das vezes, né? Só que mesmo assim, por mais que ele não pague a conta dele mesmo para chegar no dia de você vender, ele é uma forma de você guardar dinheiro. É assim que eu vejo também o consórcio. Você já parou para pensar? É você pagar para outra pessoa guardar o seu dinheiro. Porque você está pagando, não rende juro em cima daquilo e você ainda não recebeu bem. Então você paga a taxa de administração para alguém cuidar do seu dinheiro. Eu vejo o bezerro macho da mesma forma. Querendo ou não, você juntou alguma coisa. A moeda bezerro, ela não serve na cidade. Então ele tem que ter o trabalho de vender. Por isso dá alusão ao consórcio. Ele tem que ter o trabalho de vender, liberar esse dinheiro para ele investir em alguma coisa. Então quer queira, quer não, ele fica quietinho lá na fazenda. Uhum. Lembrando que tem um detalhe, tem um risco. Esse bezerro pode morrer. Pode. Às vezes pode adoecer, ele pode ter gastos acima do esperado da manutenção, né? Uma doença, um medicamento, uma cirurgia. Então a gente tem que ter isso na pauta também. Com certeza. Né? Verdade. Então assim, ó, eu acho que a primeira coisa, então, resumindo o fato, primeira coisa que a gente tem que falar com o produtor, você vai cuidar da sua bezerra? Porque eu já vi várias vezes que, assim, ó, era preferível ele não cuidar de bezerra nenhuma de tão mal que ele cuidava. Então assim, não cuida de nada. Vende e compra novilha pronta, que é melhor do que fazer isso que você está fazendo. Então, você quer ter um futuro? Você vai ter que cuidar desse futuro. E para cuidar do futuro da bezerra, o pessoal acha que é depois que ela caiu no chão que você tem que preocupar com ela. E na verdade não é. Você tem que começar lá no útero. Por que dentro do útero? Eu não sei se assim, você que está escutando a gente, seja técnico, seja do laticínio ou até mesmo produtor, já viu aquela vaca que sofreu durante toda a gestação. Normalmente ela já é sofrida, e aí quando ela começa a gestar, ela ainda continua sofrida, continua magra, passando fome e tudo mais. E de repente, por acaso, nasce um rato. Não nasce um bezerro lá na ponta. Por acaso. Por acaso, por acaso. Não sei como isso aconteceu. Não sei. Por acaso. Que doença é essa, não é mesmo? Então, esse tipo de coisa mostra aqui, assim, de uma forma bem ilustrativa,
O tanto que um bezerro ou uma bezerra depende do que você dá de nutrição para a mãe enquanto ela está no útero para conseguir se desenvolver. Existem pesquisas que mostram que até as fibras musculares de um animal, elas são formadas quando ainda estão no útero do animal, da vaca. Então da vaca, ou seja lá qual mãe seja dos mamíferos aí, né? Então é importante falar isso pro pessoal. Você pensar na sua bezerra começa na mãe.